Podemos nos assentar. Glória a Deus, hein? Até aqui já foi bom? Sim! Ih, gente, eu acho que não foi não. Não foi tão desanimado. Até aqui já foi bom? Sim! Glória a Deus. Então eu queria te dizer que o que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida nessa noite é muito maior daquilo que nós já experienciamos hoje, neste momento. Amém? Então, como o João disse, eu me chamo Pablo. Oi, Pablo. Tenho 27 anos. Só isso. Menos, né? Não é isso, parece. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Esse final de semana, ele tem sido muito especial para mim. Teve acontecimentos na minha vida, assim, durante esse final de semana, que tem tornado esse final de semana muito especial. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz com a realização de Deus na vida dos meus amigos. E esse final de semana, né, teve 2 fatos com os amigos meus que eu fiquei muito feliz. Isso marcou o meu coração. E eu queria que essa noite, esse domingo, não que os outros não tenham sido, mas eu desejo que esse domingo, assim eu finalizando meu final de semana muito especial, e eu creio que com Deus ainda vai ser ainda mais especial neste domingo. Mas eu desejo no fundo do meu coração que este domingo se torne especial para você. Que este domingo ele fique marcado no seu coração, que toda vez que você se lembrar desse dia, dia 3 de novembro, você lembra da alegria que foi estar nesse grupo de oração. Às vezes próximo, né? Ontem foi dia de finados, e para nós, muitas vezes é muito triste isso. Nós nos recordamos dos nossos entes queridos que nós perdemos, e isso vai nos trazendo saudade. E nós vamos ficando tristes, nós vamos deixando a tristeza tomar conta do nosso coração. Mas hoje, meus irmãos, hoje não vai haver espaço para a tristeza. A saudade, ela pode existir no seu coração, mas hoje quem vai tomar conta do seu coração é a alegria. Mas para que isso aconteça, você precisa, e eu também preciso, estar aberto para viver a alegria, para viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Como eu disse, eu vou repetir novamente. Eu desejo, no fundo do meu coração, que o dia 3 de novembro seja marcado pela experiência e pela alegria, que é estar nesse grupo de oração. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Então, né, estamos aí próximo, poucos dias do final do ano, certo? Tá aí chegando Natal, Ano Novo, eu não sei pra vocês, mas esse ano pra mim voou assim, né? Percebi que já tava no final do ano esses dias e falei, meu Deus. E aí a gente chega no final do ano, existem 2 tipos de pessoas. A pessoa que para e pensa e fala assim, meu Deus, tudo que eu planejei fazer esse ano eu não fiz. Aquele tipo de pessoa que fala e pensa, olha, eu tinha tantas metas e de 5 metas eu cumpri uma, ou olha, eu tinha uma meta e essa única meta eu não cumpri. Existem muitas pessoas que param para analisar o ano e pensam, o que eu fiz durante todo esse ano? O que eu vivi durante todo esse ano? E existe um outro tipo de pessoa. Aquela, né, que tem tudo isso e então tem essa pessoa, na realidade todos nós, né? São 2 tipos de atitudes, desculpa. Então nós pensamos isso que nós fizemos esse ano, ou eu tinha 10 metas, cumpri 7. E aí nós tomamos 2 tipos de atitude. Uma delas que muitas vezes nós já entregamos os pontos, né? Falamos assim, já não fiz até aqui, em 60 dias eu vou fazer? Não, deixa para o ano que vem. Ano que vem eu faço novas metas, novas coisas, né? E aí você vai prolongando essas metas. Eu lembro que existia uma meta que eu não vou lembrar qual que era, mas eu lembro que todo ano eu chegava no final do ano e falava assim, já que eu não fiz esse ano, vamos de novo para esse ano. E aí a gente não renova as metas, né? A gente fica colocando as mesmas metas. Então existe esse tipo de pessoa que chega no final do ano, para e pensa, fala, eu tinha 10, realizei uma, tá bom, não preciso fazer as outras 9. Mas também existe um outro tipo de pessoa que para e pensa, olha, eu tinha 10 metas, realizei uma. O que eu não fiz durante os últimos 10 meses, eu vou fazer nesses 60 dias. E aí começa. Na loucura, começa a correr, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa iniciou lá o ano, e esse é um exemplo muito prático, assim, a gente vê muito na realidade.
iniciou o ano e falou assim, olha, eu vou ser mais saudável, vou começar a comer bem, vou praticar um exercício. É uma meta que a grande maioria das pessoas fazem, né? Eu quero perder tantos quilos, ou até mesmo por qualidade de vida. E aí durante os 10 meses, foram os 10 meses comendo errado, sem praticar exercício, mas aí nesses últimos 60 dias, a pessoa vai começar a fazer jejum intermitente, vai começar a procurar clínica de estética, vai começar a fazer exercício todos os dias da semana, mas aquilo que ela não fez durante os 10 meses, ela acredita que nos próximos 2 meses ela vai conseguir fazer. Não é verdade? Sim. Não existe esses dois tipos de pessoa? Nossa, gente, vocês estão sérios hoje? Então existem esses dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que vai abandonando aquela sua meta e vai se desanimando, vai ficando triste e fala assim, olha, eu prometi de novo isso, eu não cumpri. Nossa, eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer isso e acaba passando esses próximos 60 dias até mesmo triste com você mesmo. Poxa vida, eu tinha uma meta e eu não consegui cumprir em 12 meses. Isso vai desanimando o seu coração. Vai chegando no final do ano, a gente vai se sentindo mais cansada, a gente fala assim, tá acabando o ano mesmo, deixa pro ano que vem. Então muitas vezes eu e você, nós vamos chegando nessa época do ano e nós vamos ficando desanimados, nós vamos ficando cansados. Mas o Senhor nessa noite, Ele deseja que eu e você tomemos uma postura, não daquele que eu vou fazer tudo em 60 dias, mas daquele que não espera mais iniciar um novo ano para começar essa meta, amém? Então eu queria te convidar você a pegar a sua passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Amém? Se você não trouxe a Bíblia, cola numa Bíblia do lado. Vê se alguém atrás tem a Bíblia. Passa aí para o amiguinho. Se não tiver, feche seus olhos. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim, amém? Gente, posso ler? Amém. Então, vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nos achávamos reunidos. Aconteceu que um moço, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse, não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Amém? Então aqui, vamos tentar a gente imaginar esse cenário. E é muito legal isso. Então, a passagem vai dizer que estava no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é? Domingo, gente. Vamos lá de novo? Estava no primeiro dia da semana, que é? Domingo. O domingo, ele tem uma importância muito grande para nós. Porque domingo é dia do Senhor. Achei que vocês iam falar muito alto, gente. Então, domingo é dia do Senhor. Então, os estudos que a gente vai ver, um pouquinho depois, vai dizer que Paulo partiu o pão. Então, aqui é como se esses discípulos estivessem numa missa. A gente pode colocar que eles estivessem numa missa, porque era no primeiro dia da semana, num domingo. Paulo foi logo em seguida partir o pão, então o pão é partido na Santa Eucaristia. Então, eles estavam ali numa missa de domingo. E aí tinha esse jovem, essa pessoa, Eutico, que ele poderia ter sentado em muitos lugares. Ele poderia ter sentado nas cadeiras lá do quarto onde estavam, poderia ter sentado nas cadeiras, mas estava muito cheio. Poderia ter sentado no chão, Poderia ter sentado em muitos lugares. Mas Eutico, ele assim com a sua brilhante ideia,
Ele falou assim, ah, tranquilo, vou sentar na onde? Na janela. Na janela. Isso aí, gente, Eutico senta na janela. E agora nós vamos imaginar, né? Eu não sei você, mas algumas vezes acordar no domingo cedo, na missa lá, 8 horas da manhã, o padre está celebrando a Santa Missa, e aí vai batendo aquele soninho, aí a gente vai dando aquela pescada. Não é verdade? Não acontece isso? Ou aquela típica missa de final de encontro, que daí o padre começa a falar, e aí você está sentado lá no auditório com o arzinho, poltroninha estofada, você só encosta assim a cabecinha e vai tirando um cochilo. Só que para Eutico, esse cochilo custou muito caro. Para Eutico, esse cochilo, né, ele entrou num sono profundo e ele acabou morrendo, ele acabou perdendo a sua vida, né? Mas depois ele volta a viver. Mas para isso, eu queria que nós analisássemos essa cena específica, né? Então, vamos supor que aqui era a janela, e aí Eutico, ele estava sentado assim, ó, metade do corpo dentro do quarto e metade do corpo fora do quarto. E eles estavam lá no 3º andar. Então, para nós analisarmos um pouco essa cena. Então, Eutico estava lá, meio a meio, e aí a passagem vai dizer que o discurso de Paulo se prolongou até que horas? Meia-noite. É a mesma coisa da gente estar aqui no grupo de oração, né? E eu aqui pregando, e aí eu me empolgo e vou pregar até meia-noite. Muitos vão começar a ficar cansados, né? Um dia corrido, amanhã, segunda-feira, segundo dia da semana, que a gente precisa começar a trabalhar. Então daí a gente vai ficando cansado, né? Só que ao contrário de Eutico, nós estamos numa cadeira. Então Eutico, ele estava sentado lá na metade, e aí a passagem vai dizer também que Paulo estava falando em um quarto. O que possuía nesse quarto? Lá no versículo 8 havia muitas lâmpadas. Então nós podemos analisar que metade do corpo de Eutico estava no quarto iluminado, então metade do corpo de Eutico estava na luz e metade do corpo de Eutico estava na escuridão, ele estava lá na janela. Ontem não, sexta-feira eu fui viajar, né, fui para Umuarama, e aí a gente foi à noite. E aí a gente pegou uma estrada e, gente, muito escuro. Daí eu ficava imaginando, eu falava assim, olha, Eutico estava lá, né, num lugar iluminado, metade do seu corpo iluminado, metade do seu corpo na escuridão. E aí a gente pode analisar também que Eutico estava do lado. Então, metade do seu ouvido ouvia aquilo que Paulo pregava, aquilo que Paulo falava, e metade do seu ouvido ouvia o silêncio da escuridão. Eutico, ele estava no meio. Então, metade ele ouvia aquilo que Paulo dizia, e a outra metade ouvia o silêncio da escuridão. E Eutico, ele foi, né, ouvindo cada vez mais o que Paulo foi falando, e aí ele foi tirando seus cochilos, e aí até que ele entrou num sono profundo. E aí ele cai para o lado da escuridão. Mas por que Eutico, ele pode ter entrado nesse sono profundo? Porque, assim como Eutico, eu e você, nós só prestamos atenção naquilo que nos interessa. Quando Eutico está sentado na janela, com metade do seu corpo na luz, metade do seu corpo na escuridão, Paulo vai falando e ele entra nesse sono profundo porque ele começa a perder o interesse de ouvir aquilo que Paulo estava pregando. Ele começa a perder o interesse e vai deixando com que a escuridão vai tomando conta da sua vida, vai deixando com a escuridão, vai tomando conta do seu ser, e aí é onde que acontece? Ele cai no chão morto. E é exatamente isso na nossa vida. Quando eu e você, nós não estamos com os dois pés, não estamos caminhando dentro da igreja, estamos como Eutico, na beira da janela, onde um ouvido escuta a luz, onde o ouvido escuta onde que Jesus deseja que você estava, onde o ouvido escuta aquilo que o Senhor tem para a sua vida, onde o ouvido escuta aquilo que você precisa fazer, que o Senhor esclarece a você. Mas ao mesmo tempo, você tem um outro ouvido, que fala, eu não preciso fazer isso. Ou, agora eu não preciso caminhar. E aí nós vamos fazendo assim como Eutico. Nós vamos perdendo o interesse de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos perdendo o interesse de caminhar com Deus. Nós vamos perdendo o interesse de viver na presença de Deus. E aí nós morremos. Nosso coração, ele fica morto.
o nosso coração ele fica entristecido. Porque é exatamente isso na nossa vida, meus irmãos. Quando eu e você, né, começamos a caminhar com Jesus, o Senhor ele vai nos dando alguns passos que nós devemos fazer, algumas atitudes que nós devemos fazer. Muitas vezes abrir mão dessas coisas ou parar de fazer certas coisas, isso vai trazendo uma tristeza no nosso coração. Isso vai trazendo, poxa, né, se a gente tem que abrir mão de algumas amizades, poxa, Jesus, mas eu gostava tanto dessa pessoa, eu gostava tanto de estar com essa pessoa. E nós vamos deixando esse lado sombrio, essa tristeza tomar conta do nosso coração. E aí nós vamos acabando sendo aqueles cristãos tristes. Aqueles cristãos que, às vezes, as pessoas estão esperando olhar a alegria que é ser de Deus na sua vida, e nós estamos tristes, porque nós precisamos abrir mão de algo. E nós precisamos parar de fazer algo. Mas nós precisamos, hoje, de uma vez por todas, tomar a ciência que nós precisamos estar com os dois pés dentro da sala da luz, assim como Eutico. Eutico, né? O nome dele diz que significa aquele que está bem em um lugar. Para Eutico era muito vantajoso ele estar ali na janela, porque ele estava ali, né? Ele escutava aquilo que Paulo falava, olha, eu estou com Deus comigo, mas ao mesmo tempo ele não estava. Então para ele era muito cômodo, porque, amados, né, se a gente for parar para ver a história dos santos, dos apóstolos, todos eles, né, sofreram por seguir Jesus. Até mesmo na história da salvação, para a salvação ser dada para nós, foi necessário passar por um sofrimento. Mas nós precisamos passar por esse sofrimento com muita alegria. Pablo, mas eu não posso mais ser triste? Não estou te dizendo isso. Nós precisamos passar por esse sofrimento e por essas tribulações com alegria, porque nós temos a certeza que essas tribulações e esses sofrimentos, ou abdicar de certas coisas, está fazendo com que eu e você nos aproximemos de Deus. Nós temos que ter essa alegria de saber que aquilo que nós estamos abrindo mão, que está ferindo o nosso coração, tem que nos tornar alegre, porque eu e você estamos dando um passo a mais à santidade. Nós estamos dando um passo a mais àquele chamado que o Senhor fez para mim e para a sua vida. Sede santo porque eu sou santo. Nós não podemos mais pensar, fogo do alto, que quando nós abrimos mão de algumas coisas, quando nós passamos por sofrimento, nós ficamos tristes. Nós temos que pensar nessa alegria, que nós estamos dando um passo a mais em busca da santidade. E nós podemos buscar a história de todos os santos, dos discípulos, das curas que Jesus fez na passagem, e todos aqueles que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eles não permaneceram mais tristes, eles estavam alegres. Podemos pegar lá, né, a passagem do coxo que estava na igreja. Estava Pedro e Paulo, e ele pede uma moeda, e ele fala assim, aí eles falam, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou, que era a oração. E aquela pessoa, ela é curada, e ela entra dentro do templo com alegria. Nós não podemos mais ser aquelas pessoas que vêm e conhecem a Jesus, experimentam de Jesus, e saímos tristes. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas ao nosso redor, eles esperam sentir essa alegria que muitas vezes eu e você sentimos aqui no grupo de oração. Sentir essa alegria que muitas vezes eu e você sentimos na presença de Jesus. E hoje em dia, o mundo ele tem sido muito carente. As pessoas têm sido muito carentes. Eu trabalho com o público e eu percebo isso. As pessoas sentem falta de olhar no fundo dos olhos de cada uma delas. As pessoas sentem falta de um sorriso, de falar assim, olha, eu estou aqui. Tem faltado isso na nossa vida. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, deixar com essa alegria, tome conta de nós. Eutico, né, quando ele cai, Paulo fala assim, olha, não se preocupa, foi só uma queda, porque o espírito dele ainda está aqui. Quando eu e você deixamos a tristeza tomar conta do nosso coração e nós morremos, assim como aquele jovem Eutico, o Senhor sabe que nós não estamos mortos. O Senhor sabe que a alegria que Ele depositou no meu e no seu coração ainda existe lá.
E aí Paulo continuou um tempo lá e eu fico imaginando, eu acho que quando ele voltou lá para o andar, ele foi o primeiro a pegar uma cadeira naquela sala de luz. E é assim que tem que ser com a nossa vida hoje. Nós devemos ser os primeiros a querer estar nessa sala, a querer estar nesse espaço, para que nós conhecemos essa alegria verdadeira. Para que eu e você pudéssemos caminhar cada dia mais alegres. Muitas vezes nós temos nos esquecido que a salvação e a cura dentro da nossa casa só é necessária com a alegria que o Senhor depositou no nosso coração, com o nosso olhar, com o nosso falar, com o nosso sorriso. A nossa alegria, ela precisa transformar este mundo. Sabe, enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor moveu o meu coração de que nessa noite Ele não queria mais que nós fôssemos uma geração de seguidores de pessoa. Aquela geração que, olha, eu estou olhando aquela pessoa, ela está muito alegre, eu quero ser que nem ela. Olha, eu quero ver essa pessoa e eu quero ser como ela. Não! O Senhor, Ele deseja que eu e você sejamos uma geração seguidoras dEle. Seguidoras dessa alegria, seguidores desse amor, seguidores dessa promessa que Ele fez para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos estar com os dois pés dentro daquela sala, assim como Eutico. Nós não podemos mais ser Eutico e ficar na divisão. Nós precisamos tomar uma decisão verdadeira, se a gente vai querer entrar na sala, ou se a gente vai querer cair, se a gente vai querer a escuridão. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Feche aí os seus olhos. E antes da gente começar a rezar, eu queria que você fosse imaginando essa cena. Estamos nós aqui também no primeiro dia da semana. Ao contrário, né? Aqui nós não temos um Paulo, longe de ser Paulo. Mas temos uma pessoa anunciando a palavra de Deus. E imagine que você esteja sentado na janela. Sabe, nós temos as luzes aqui na frente para representar essa sala iluminada. Mas você se contenta em sentar apenas na janela. E que você fosse imaginando aí no seu coração o que tem passado na sua vida. Sabe, é muito difícil termos que esperar as promessas de Deus. É muito difícil, sim, nós temos que passar por tribulações, por dificuldades, sorrindo e alegres. É muito difícil confiar em Deus quando na sua vida só existe escuridão, você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma luz, você não consegue ver uma esperança. Mas eu te digo que existe um Deus que Ele te dá alegria e Ele te dá esperança. Sabe quantas vezes o medo vai corrompendo o nosso coração e deixando a gente nessa solidão, nessa tristeza? Às vezes o medo de olhar no olho da pessoa, às vezes o medo de dar um sorriso, ou até mesmo demonstrar um afeto, um abraço. Qual tem sido a realidade da sua vida? Será que os grandes momentos e aquilo que você tem passado, a tristeza tem tomado conta do seu coração? Ou a alegria de estar em Deus tem tomado conta do seu coração? Eu não sei vocês, mas a grande maioria das vezes, a tristeza toma conta do meu coração. Eu não sei vocês, mas a grande maioria das vezes, o sofrimento, ele toma conta do meu coração. E amados, a gente parece que nós vamos ficar mortos mesmos. Quantas vezes a tristeza tem tomado conta do seu coração? Eu queria te convidar a ficar de pé.